Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Unidos, vamos todos a alentar a los bravos bichos colorados de Argentinos Juniors Club. Adelante muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Adelante muchachos, juguemos. Argentinos Juniors é o time homenageado pelo programa Meu Time de Botão, que voltou. Você se lembra que na primeira temporada falamos sobre times nacionais e falamos de tantos, hein? Foram tantos programas. Depois de uma paradinha que eu usei para rodar o mundo aí, atrás de times de botão no mundo, botões importados. O seu estrelão está empoeirado? Matias Pinto, meu parceiro, que prazer tê-lo aqui. Buenas, Leandro, e me lembra o time de botão, claro, a saudosa revista Placar, que o deus do futebol tem um bom lugar, mas que tinha toda a edição, o botãozinho lá para você tirar e colocar na tampa do relógio, enfim, criar toda aquela mística em torno da mesa do feltro verde. Aquele papel bem fininho, né? E a gente recortava, colava com cola tenaz, que é uma cola grossa, né? Colava em algum botãozinho virgem para bater com a palheta no estrelão, para jogar. Eram bons tempos. Você tem quantos anos mesmo, Matias? Eu sou de 86, então eu tô quase nos 30. Matias é de 86, eu sou de 84. O nosso homenageado é o Argentinos Juniors de 85. Na verdade, tá entre eu e o Matias, mas começou um pouco antes, acabou um pouco depois. É claro que 85 foi o auge desse Argentinos Juniors. Mas, Matias, década de 80, Argentina, 85, pré-bicampeonato mundial, um pouquinho depois do campeonato mundial conquistado na Argentina. Malvinas, crise... Mundial Sub-20 de 79. Mundial de 79, o Maradona surgindo. Redemocratização. Então, conta pra gente um pouquinho dessa Argentina que a gente vai falar um pouquinho. Na Argentina, em 85, estava em renovação. E renovação é justamente o que esse time do Argentinos Juniors apresentou, né? Inclusive, sendo campeão da Libertadores, numa final entre dois clubes que nunca tinham chegado nem à instância máxima da competição. O América de Cali, que naquela ocasião iria chegar à sua primeira final de 3 consecutivas e o primeiro dos seus 3 vices também. Pois é, a gente vai fazer algumas observações ao longo do programa sobre o ano após ano, sobre algumas das campanhas, mas acho que vale a pena a gente falar primeiro, colocar o time no estrelão, né? Colocar mesmo a escalação do time que foi... entrou para a história como o campeão da Libertadores de 85, antes do River Plate, né, Matias? O Argentinos Júnior era mais ou menos como se o São Caetano tivesse vencido a Libertadores antes do Corinthians, né? Sem querer chamar o Argentinos Júnior de São Caetano, mas é o time menor da cidade que vence antes do maior. Isso mesmo, e o River que também teve 2 vices, né? E ficou muito com aquela pecha de galinha, principalmente na final de 66, quando começou vencendo a partida diante do Peñarol e tomou uma virada de 4 gols. Então, o Argentinos Juniors, primeiro dos clubes ticos, né, assim chamados, a ganhar uma Libertadores, já que o Estudiantes La Plata tinha mais camisa. O Argentinos Juniors, El Bicho, está no estrelão com Vidalé, o goleiro, número 1, que foi inclusive um herói. A linha de 4 com Vidalba, Pavone, Holguín e... a minha miopia aqui não é muito fácil. E Domenech. O primeiro volante é o Batista, né? O histórico Batista, que campeão do mundo com a seleção, campeão olímpico como técnico. Depois temos o Videla. Por favor, hein, Matias? Não confunda, né, com o General. Exatamente, não é aquele Videla, é aquele Videla,
que também não é novidade que joga no Racing hoje, inclusive que é um bom jogador. Sim. Comisso, Castro, Corsi e o atacante, o Borg, que virou treinador e tudo mais, né, Matias? O grande destaque desse time, o Beat Borg. Antes de gravar o programa, eu estava conversando com o Fernando Toro sobre esses argentinos. O Fernando Toro, nosso companheiro aqui de futebol urgente, um grande saudosista do futebol, principalmente o futebol argentino dos anos 80 e 90. E ele falava que o Borg era uma coisa impressionante, ele só dava chute de rabona. Rabona é o que a gente chama aqui de tivela, né? Ele gostava de pegar de 3 dedos, daí ele não tinha tempo ruim. Como é que é a trivela no futebol de botão, Matias? Como é que você bate na palheta? Você dá aquela tiscadinha, assim, de leve. Entendi. O Argentino Júnior teve... quase que eu falo a sorte. Isso não é sorte, isso é trabalho, né? Trabalho, meu filho. É trabalho, meu filho. De revelar Diego Armando Maradona, um menino nascido em Lanús em 30 de outubro de 1960, para mudar o mundo do futebol até que a FIFA lhe cortasse as asas e as pernas e tirasse ele de cena. Não tirou tanto assim, mas tirou, né? Mas cortou realmente as suas asas. Maradona... foi o homem que deu fôlego para esse time, porque ao ser vendido, né, para o futebol, na verdade para o Boca, antes de partir para o mundo, né, para a Espanha, para a Itália, para o mundo, permitiu com que o Argentino Júnior tivesse um dinheiro, né, tivesse como montar uma base. E, poxa vida, faltou um título para o Maradona no Argentino Júnior, mas... quem ficou, eu acho que valeu a pena, né? Acho que, olhando assim em retrospecto, valeu a pena, né, Matheus? E numa época, né, que a gente tinha pouco acesso a informação sobre o futebol argentino, sobre a história do futebol argentino. Hoje, graças à internet, fica muito facilitada essa questão, mas para mim eu tinha que o Maradona tinha sido multicampeão com argentinos. Porque eu sempre via as jogadas dele pelo argentinos ali, jogando naquela cancha apertada do bairro da Paternal, que inclusive hoje leva o nome do Diego Armando com uma justa homenagem. Justíssima, né? Homenagem. Então, eu tinha no meu imaginário, na infância, que o Maradona tinha sido multicampeão com argentinos. Infelizmente, o único título que ele conquistou na Argentina foi só pelo Boca Juniors. E um título apenas. O Maradona teve muito mais êxitos fora da Argentina do que dentro. Pois é, e Maradona estreou na carreira e no Argentino Júnior em 76, portanto 10 anos antes de vencer a Copa do Mundo no México, e é uma das crias do chamado Semillero de la Paternal. Meu espanhol tá cada vez melhor, né, Matias? Tá sensacional. Pois é, o Semillero de la Paternal. Intensivão. O intensivão dos dias acumulados ao lado de Mati El Pelado, Mati Pinto. Mas enfim, ele foi vendido em 81 e a venda permitiu que algumas manobras de manutenção do time deixassem Batista, Corsi e o atacante Borg na equipe. Eu vou falar um pouquinho de treinador, né? Quem chegou em 83 para moldar esse time, para treinar esse time, foi Ángel Labruna, que é um jogador imortal, jogador da La Máquina do River Plate dos anos 40 e que já fazia sucesso também como técnico. Quem foi Labruna, Matias? Labruna, como você iniciou, talvez seja o maior ídolo da história do River Plate. Inclusive, existem várias iniciativas para manter o legado de Labruna nos dias de hoje. Os torcedores se juntaram para fazer uma estátua e ele foi responsável realmente por formar muitos desses jogadores que deram esse certificado de qualidade às categorias de base do Argentino Júnior. Inclusive, a torcida nos dias de hoje leva uma faixa escrita o seguinte: o seu ídolo começou aqui. E a gente pode falar de Redondo, de Cambiasso, de Sorin. Riquelme, Sorin, a lista continua. O Labruna era o técnico do próprio River Plate em 80, quando o Argentino Júnior com o Maradona ficou perto de ser campeão argentino e perdeu para o próprio River. O Labruna, uma vez no Argentinos e com aquele celeiro à disposição, né, de onde tinha saído o Maradona, fez o certo, resolveu investir na juventude, naquele trabalho do Semillero
de La Paternal. O trabalho estava sendo feito com êxito, o bicho alcançou a semifinal nacional, chegou a eliminar, acho que mais importante chegar na semifinal em si, né, foi ter eliminado antes da semifinal o Boca e o River. Mas durante a campanha do Metropolitano, e nós estamos falando de 83, o Labruna morreu, vítima de uma parada cardíaca no dia 19 de setembro, aos 64 anos. Morreu o mito, ficava aí o nome imortal, a história que ele fez no futebol, mas o time do Argentinos ficava sem o seu treinador, o seu líder, e era hora de escolher um novo treinador. Quem chegou foi Marcos Saporiti para a temporada de 84, que foi quando tudo começou a ficar bom, né? Quando o Argentinos Júnior tocou o estrelato em território argentino. Foi o ano do título argentino, correto, Matias? Isso mesmo. E o mérito do Saporiti... Aliás, a gente fala sobre o futebol brasileiro, né, Matias? E o regulamento, a gente fala muito mal do regulamento dos anos 80, mas o que eu li sobre o regulamento do Campeonato de 84 na Argentina, eu realmente não consegui acreditar. Quer dizer, na verdade foi difícil para mim entender a princípio, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai parar para ouvir uma musiquinha e é uma música que o Matias rachou o bico aqui para me mostrar, e realmente curiosíssima. Explique por quê, Matias. Corre o ano de 85, né? A Argentina em pleno processo de redemocratização, o Plano Austral, os primeiros anos de Alfonsín, e naquela época tinha estourado o tema, né? We Are the World, parceria entre o Quincy Jones e o Michael Jackson, que chamaram diversos outros artistas para dar uma mãozinha para a África. Uma mãozinha que foi bem de leve, né? Foi só quase nas aparências. Mas enfim, na Argentina que vários artistas se juntaram com esse mesmo propósito, mas dar uma mãozinha para a Argentina, que vinha muito combalida nos últimos anos do processo militar, né? Então fizeram esse tema, chamado Argentina es nuestro hogar, com a participação de algumas estrelas aqui que já passaram pelo Som das Torcidas, programa da casa também, como Palito Ortega, Sérgio Denis, Léo Dan, o Sandro de América, Sandra Mihanovic, Stella Raval, e aí vai. Muito mais legal que aquele do Bruce Springsteen lá, tenho certeza. Vamos ouvir. Buscar nuestra verdad. Comienza a amanecer. Ya es tiempo que llamemos las cosas por su nombre y empecemos a crecer.
Bonita canção, meio triste, mas a beleza às vezes é triste, né, Matias? A beleza muitas vezes é deprimente. E uma mensagem emocional também não pode ser também. Gostei, bonito. Voltamos com o programa Meu Time de Botão Especial Argentinos Júniors. Matias, 1984, a diferença do Metropolitano para o Nacional era mais ou menos como o que os nomes me fazem acreditar, o Metropolitano como se fosse um estadual, qual era a diferença, assim? Não, isso está na raiz do futebol argentino, né? Quando existe a profissionalização em 31, participavam somente os clubes diretamente filiados à AFA, né? E não só da região metropolitana, como diz o nome, mas tinha também o caso do Rosário Central, do Nils, das equipes de Santa Fé, mas enfim, eram os clubes mais tradicionais, sem ser os da província, de bem longe da capital. No final dos anos 60, os times do interior estavam querendo o seu espaço, inclusive porque eles forneciam muito dos jogadores que abasteciam os clubes da capital e da sua região metropolitana. Então, a partir do final dos anos 60, criou-se o Campeonato Nacional, no qual jogariam os clubes diretamente filiados à AFA e os clubes filiados às ligas das províncias, as ligas provinciais, como Córdoba, Mendoza, a Argentina toda, assim por dizer. Claro que acabamos chegando só das províncias mais abastadas, né? Províncias que tinham condição de manter equipes competitivas. E isso durou do final dos anos 60 até meados dos anos 80. Inclusive, esse título que o Argentinos ganha é um dos últimos nesse formato, né? É um dos últimos. No ano seguinte muda, correto? No ano seguinte muda na verdade, em 86, com o título que o Rosário Central acaba ganhando. Perdão, temporada 86-87. Foi o primeiro campeonato unificado. Campeonato unificado da Argentina, e nem vamos falar sobre o que está acontecendo atualmente, que ia ser mais confusão ainda, e vem mais explicação confusa daqui a pouco, porque o Campeonato Nacional de 85 foi uma loucura. Mas vamos nos ater a 1984, quando Labruna, sem Labruna, na verdade, com Saporiti, o Argentino Júnior trouxe meio time de reforços, Holguín, Vidalé, Juan Lopes, Comisso, Pellegrini, e demorou um pouquinho para engrenar, mas quando engrenou, o time foi para as cabeças, como o Paulo Júnior gosta muito de dizer em Folha Seca. 4x1 no Huracan, 3x2 no Instituto, vitória sobre o Rosário Central em casa, 2x1, Independiente fora de casa em Rio de Janeiro por 2x0. O time, depois de um 3x0 contra o Boca, 5 vitórias consecutivas, entrou na briga pelo título, pelo menos no páreo, para buscar no segundo turno alguma coisa parecida com o título, pelo menos chegar perto do título. O Argentino Júnior vira líder em 7 de outubro, um dia antes de eu nascer. Isso é incrível, 7 de outubro de 84, eu nasci dia 8 de 84. Um dia antes de eu nascer, foi de que esse Argentino Júnior virou líder do campeonato argentino, com uma vitória sobre o Instituto de Córdoba. Mas depois de uma derrota para o Ferrocarril, recolocou todo mundo na briga, o campeonato pegou fogo de novo. E o Ferrocarril que vinha de um bicampeonato, né? Era um grande time. Era um grande time, não é esse Ferrocarril que a gente conhece de hoje em dia. E tem aí um dado curioso também da proximidade entre Caballito e La Paternal, são dois bairros muito próximos. Tem isso da rivalidade também, né? Um tipo de rivalidade, né? Sim, uma das muitas rivalidades em Buenos Aires. O país para ter rivalidade futebolística, que bacana. Mas quando estava tudo apertado, veio um histórico 5x1 do Bicho contra o Boca, em partida que foi realizada em La Plata. A partir daí, Matias, acabou. Aí El Bicho foi de uma vez só para o título, que chegou no dia 23 de dezembro, quase Natal. Em 84, era preciso que o Argentino vencesse o Temperley e o Ferrocarril não vencesse o jogo dele. E assim, a festa aconteceria naquele dia dentro da casa do Argentino Júnior. Foi exatamente o que aconteceu. 1x0, gol de pênalti de Holguín, e El Bicho ganhou o país pela primeira vez. Nós vamos ouvir este gol de Holguín neste momento.
y el blanco del equipo de la Paternal. Aquí entra Argentinos Juniors al gramado de juego con la esperanza de poder lograr el título máximo, que está compartiendo en primera colocación con el campeón del Nacional del 84, el Club Ferrocarril Oeste. Cabezazo corto para Domenech, cabecea Domenech para Castro, la baja, la juega para Pasculi, coloca centro, no puede cabecear el Ero, resacó el turno apretado, penal, penal para Argentinos Juniors, penal para Argentinos Juniors porque la manoseó la pelota el hombre de Temperley intencionalmente. El arquero plantado frente al tiro. ¡Gol, gol, 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 gol! Junior Jorge Mario Holguín con un potente disparo alto al centro de la valla, dejó picando la pelota en el fondo y estalló el estadio donde está en estos momentos la hinchada de Argentinos Juniors. Empata el primer puesto en estos momentos Argentinos Juniors, que gana por 1-0 frente a Temperley y está ganando Ferro en La Plata. Emocionante final del campeonato, 35 minutos. Jorge... Aí, Argentinos Juniors, enfim, campeão argentino. Matias, eu comparei mal comparado ao São Caetano. Faz uma comparação um pouquinho mais justa do que é o Argentinos Juniors, vai para o brasileiro ficar mais situado. Putz, o Argentinos Juniors eu acho que ele estaria mais próximo assim de um Guarani. Guarani, né? Foi o que eu pensei também. Uma equipe que formou muitos jogadores, conseguiu conquistar um título nacional. O Argentinos, inclusive, repetiu a dose. Até depois, mais pro final do programa, eu vou falar um pouco do que eu acompanhei uma partida do último título nacional do Argentinos Juniors, mas isso fica para os finalmente, mas eu acho que seria isso, seria um Guarani. Perfeito. Foram 36 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 69 gols e 36 sofridos. Pedro Pasculi foi o artilheiro do bicho na temporada com 21 gols, 3 a menos que o artilheiro da competição. Quem foi, Matias Pinto, o artilheiro da competição? Você precisa falar. El Príncipe, Enzo Francescoli, formado pelo Montevideo Wanderers, um dos poucos jogadores a vestir a camisa da Celeste, a não ter jogado nem por Nacional nem por Peñarol, e ídolo de ninguém mais ninguém menos que Zinedine Zidane. El Príncipe Enzo Francescoli. Eu lembro mais do nome, assim, infelizmente eu não lembro muito de ver jogo dele. Nasci um pouco tarde demais, viu? Mas enfim, Argentinos Juniors chega em 85 com um título inédito, é hora de disputar Libertadores e é hora de conquistar outra competição nacional, dessa vez o Campeonato Nacional Argentino. A gente vai mesmo entrar nesse regulamento, Matias? A AFA, ainda mais a AFA pós-Grondona, costuma complicar bastante, né? Então, acho melhor, para não chatear o nosso ouvinte, não vamos entrar nesses pormenores burocráticos. Não vamos entrar, não. Assim, eram 32 times, muitas chaves, muitas eliminatórias. O Argentinos Juniors no grupo F, onde ele ficou, venceu o Chacarita, venceu o Central, venceu o Central Norte, né? Não o Rosário Central, de Salto. Central Norte de Salto. Venceu também o Belgrano. Nas fases seguintes vieram São Lourenço, San Martín, Ferro Carril, Vélez, todos eles foram superados, mas aí chegou na final contra quem? Contra o Vélez, que já tinha sido superado. Já tinha sido eliminado. É porque tinha uma questão parecida com o regulamento de judô, sei lá, que o eliminado uma tinha como voltar. Assim. Dava pro eliminado ter uma sobrevida. Lembrando que no Brasil nessa época era muito parecido também, né? Os regulamentos não eram tão claros assim. Só que aí chega a final. Argentinos Júnior que eliminou o Vélez, mas o Vélez voltou, os dois se enfrentam na final, o jogo termina 1-1, vai pros pênaltis, o Vélez ganha nos pênaltis, mas não é campeão. Porque nos pênaltis só tinha um campeão se fosse o Argentinos Júnior que vencesse. Como foi o Vélez que venceu, forçou um outro jogo, um segundo jogo. De vez em quando os defensores do mata-mata defendem o mata-mata a qualquer custo, mas também não é assim, né? Tem que ser uma coisa organizada, senão vira palhaçada. Senão vira isso aí. Acontece que teve, então, uma finalíssima, uma partida dessa vez sem nenhuma
sem nenhuma vantagem para o Argentinos Júnior por ter feito a melhor campanha. Quem ganhasse era o campeão, dessa vez sim. E com um gol dele, Batista, o Argentinos venceu por 2-1 o Vélez. O gol foi aos 35 do segundo tempo. Nós vamos ouvir a narração do gol do Batista e quando voltarmos falaremos de Libertadores, Matias. Batista en el segundo tiempo pone Argentinos 2, Vélez 1, gol de Argentinos y el gol puede valer un campeonato nacional. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Libertadores 1985, Matias. Como que chega o Argentinos Júnior? Contra quem chega? Qual é o quadro? O Argentinos ele reencontra o Ferrocarril, né? Lembrando que durante um bom tempo a Libertadores tinha um sistema de chaves binacional. Então, cada grupo tinha time só de 2 países, geralmente campeão e vice, ou campeão de cada turno. Então, do Argentinos e Ferro representando a Argentina e Fluminense e Vasco representando o Brasil, respectivamente campeão e vice do Campeonato Brasileiro de 1974. Grupo complicado. Argentinos viajou várias vezes ao Rio de Janeiro e acabou perdendo na estreia para o Ferro. Mas no Rio, 2-1 no Vasco e 1 no Flu. Ou seja, coparam o Rio. Coparam o Rio e daí, já abriu a porteira. Né? Estiveram, desde então, desde a volta do Rio de Janeiro, credenciados a sonhar, né? E no retorno, El Bicho não perdeu novamente para os brasileiros, devolveu a derrota sofrida para o Ferro. E os dois, argentinos, é bom lembrar, não eram só 4 times do Brasil e Argentina, né? Eram 2. E só passava um. Né? E tinha um Independente também que esperando na segunda fase. Esperando na segunda fase como o atual campeão. Pois é, Vasco e Flu ficaram no caminho, Ferro e Argentinos empataram em pontos. E era uma época cheia de jogos de desempate. Hoje em dia não tem mais isso de jogos de desempate. Era uma beleza, né? E era sempre num estádio nada a ver. Tinha um jogo de desempate em Caracas. Pois é, o jogo de desempate foi vencido pelos argentinos. 3-1 no Ferrocarril, gols de Borg e Herreros. Portanto, Argentinos Júnior classificado. Agora você vê, né, Matias? Um time que nunca tinha jogado a Libertadores. Passar por um grupo desse, com 2 times brasileiros, outro fazendo jogo de desempate com o time argentino. Chega na segunda fase e tem que enfrentar quem? O Independiente, que tinha acabado de vencer 8.300 Libertadores. Além do Independiente, enfrentaram, era um grupo de 3, né? Um grupo semifinal de 3, um triangular. O Blooming, que não é um time que vive na altitude, tal qual eu tinha escrito, correto? Mas você conhece bem Blooming? Eu estive em Santa Cruz de la Sierra. O taxista que me levou ao aeroporto era torcedor do Blooming. Inclusive o São Paulo ia jogar contra o Bolívar. Ele falou que estaria torcendo pelo São Paulo, por mim, muito simpático. Só que não é altitude Santa Cruz, mas é um calor, Leandro, que era preferível jogar na altitude, viu? Mais um desafio para o Argentinos Júnior, que depois de 2 empates no primeiro turno e uma vitória nos bolivianos na rodada 3, a antepenúltima, chegou à partida final em Avejaneda contra o atual campeão, que era também, naturalmente, o dono da casa. Era preciso vencer para continuar. E El Bicho fez 2-0 ainda no primeiro tempo, com gols de Castro e Videla. Mas tomou 2-1 perto do intervalo. E aí você já imagina o que foi naquele estádio antigo, no Doble Viseira. Já era Doble Viseira em 85? Já era Doble Viseira. Aquelas as duas viseiras já tinham desde que ano, hein? Boa pergunta. Essa só o Bigla de la Rente aqui que teria na cachola. Mas enfim, o segundo tempo foi uma pressão gigantesca. E aos 44 do segundo tempo, pênalti para o Independiente, fazer o gol, empatar o jogo e ir para a segunda fase, ir para a final da Libertadores. Se fizer um levantamento de pênalti que o Independiente teve nesses 7 títulos da Libertadores, vai ser um estouro, viu? Polêmica. Marangoni, jogador do Independiente, foi para a bola e o que aconteceu você ouve agora.
del tiro de Clausen. Minutos de la segunda etapa, faltan segundos para que finalice el partido. Penal para Independiente. Marangoni, atajó Vidallé, contuvo el penal Enrique Vidallé. Sigue ganando Argentinos Juniors 2-1. Nosotros ganábamos 2-1. Tá aí, Vidalé defendeu, virou o que é o Vitor, o goleiro do Atlético Mineiro, pro torcedor atleticano. Vidalé virou pro torcedor do Bicho, né, Matias? O argentino Vidalé de Avejaneira, parece um poema concretista, né? É verdade, ficou bonito isso. E ficou muito mais bonito pro torcedor do Argentinos, que o que 10 anos antes era absolutamente improvável, impossível de se sonhar, estava acontecendo, estava na decisão, e logo no seu ano de debut, né, na Libertadores. E do outro lado, na final, quem viria, Matias? Viria aquele América de Cali, né? Abastecido pelo cartel, né, da mesma cidade, os irmãos Onganía, mas um belo time, inclusive contando com 2 argentinos, né, entre eles o Falcione, goleiro que hoje é mais conhecido pelo seu trabalho como treinador, e também o Ricardo Gareca. De bela lembrança para a torcida palmeirense. Tem palmeirense que gosta. Vocês me desculpem, eu não gosto do Gareca, tá? O palmeirense tá ouvindo aí, não gosto, tenho birra dele, eu olho pra cadeia e me sobe o sangue. Timão na América de Cali, uma final de 2 times de vermelho. E lembra que a gente falou sobre jogo de desempate, Matias? Sim. Você acredita que teve de novo? Não duvido. Pois é. O Argentino Júnior venceu por 1-0 em Buenos Aires, gol de Comício, e na volta em Cali, os donos da casa venceram também por 1-0. Em vez de ir para os pênaltis, não. Vamos forçar a realização de uma terceira partida em campo neutro. E que campo neutro? O Defensor del Chaco, um dos templos do futebol sudaca, em Assunção, no Paraguai. É hora que entra em ação mais uma vez Comício, que acabou sendo um talismã dessa campanha, foi o talismã da decisão, abriu o placar para o Bicho ainda no primeiro tempo e, enfim, Gareca empatou e o jogo foi para os pênaltis. Vamos ouvir um pouquinho dos pênaltis, Matias? Dale. Vamos lá. Começar a série de penales. Gareca, Ricardo Gareca, el argentino, frente a Vidallé. Gareca, gol. 1 para el América. Es el turno de Holguín. Holguín, gol. Gol de Argentinos Juniors, 1-1. Frente a Vidallé. Cabañas, gol. Batista para Argentinos Juniors. Batista, gol. Ocurre aquí. Decisivo remate de Ávila. Vidallé, atajó Vidallé. Atajó Vidallé. Argentinos Juniors en busca de la copa. En los pies de Videla. Gol. Gol de Argentinos Juniors. Campeón de la Copa Libertadores de América. Versión 1985. Argentinos Juniors. Por serie de penales. Aquí en Asunción del Paraguay. Tá aí, Argentinos Juniors, campeão da Libertadores de 1985. De Ávila bateu, Vidallé defendeu. Ao todo, placar 6-5 em 14 jogos na Libertadores. O Argentinos Juniors venceu 8, empatou 4, perdeu 2, marcou 20, sofreu 12 gols. Borg, qual é o apelido do Borg? Biti Borg fez 6 gols e foi o artilheiro do time na competição. Só deixa eu me corrigir, Leandro. Claro. O nome dos irmãos do cartel de Cali, na verdade, não era Onganía, era Rodrigues Erejuela. Perdão aí. Erejuela. É bom você pedir perdão, viu? Porque esses caras não são muito de brincadeira, você vai errar o nome. Perdão. Se bem que os dois um deles já foi pro saco, né? Joga esse futebol de botão na Colômbia, Matias? Sei que não tenho essa informação. Tá bom. O meu botão preferido.
Quadro novo no programa Meu Time de Botão. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre nome a nome os destaques do Argentinos Júnior. Claro que a gente não vai falar de todos os jogadores, um por um, até porque nesse tempo aí foram 3 treinadores, né? Bom, a gente acabou pulando, né, Matias? Mas o Saporiti não ficou para a campanha da Libertadores. Ele foi substituído pelo José Yudica, ex-treinador do Quilmes e também do San Lorenzo. Então era um time com 3 mentes, né, com 3 treinadores aí nesse triênio aí. Mas vamos falar de alguns dos jogadores principais dessa equipe, desse time de botão. O primeiro, Matias, queria que você contasse para mim quem foi Adrian Domenech, aquele que eu não consegui ler no começo porque a minha miopia não me deixou. O lateral esquerdo era o capitão dessa geração vencedora, muito eficiente na marcação, também uma das revelações do semigero, atuou 265 vezes com a camisa do Bicho, marcando 8 gols, o que eu acho que é uma marca razoável para um lateral esquerdo. Naquela época, né, que não avançava tanto assim. Isso. E um jogador símbolo, né, podemos dizer, dessa geração vencedora. Outro jogador que esteve quase sempre no campo nessas campanhas vitoriosas foi Mário Videla, que veio do Ginásio Esgrima em 82, acabou virando o titular absoluto no meio de campo do Argentinos e por lá ficou até 87, quando as glórias minguaram, voltaram a ir embora de lá Paternal. É um jogador que tinha boa visão de jogo, era eficiente tanto na marcação quanto no ataque, era mais ou menos um jogador moderno. Videla, dizem os relatos em espanhol que encontrei por aí, foi um dos grandes jogadores da Libertadores, fez algumas partidas notáveis. Notável também, Matias, é Sérgio Batista, né? El Checho Batista, volante, né? Forte, aquele xerifão. Barbudo, né? Cabeludo. Metia medo. Nada comparável ao Chicão. Não, a esse cagueta que ele virou depois como treinador. Tá, né? Polêmico hoje, hein? Hoje eu tô com a macaca. Ele que jogou de 81 a 88 pelo Argentino Júnior, quase 300 jogos com a camisa rubra, né, da equipe de La Paternal, e marcou 26 gols. A gente, tá bom. Vários dos jogos decisivos aqui a gente lia aqui, Batista marcou, enfim. Também um dos muitos frutos, né, das categorias de base do Bicho, e acabou sendo convocado para jogar a Copa do Mundo de 86 no México e foi titular, campeão mundial naquela que foi a Copa do Maradona. A Copa do Maradona, ei Maradona. A Copa do Maradona e tem a Copa do Comício também, né? A Copa Libertadores acabou ficando marcada como uma Copa de Emílio Comício, jogador que não era um dos grandes, uma das grandes reservas técnicas da equipe do Argentino, mas que acabou virando o talismã. Ele se destacou no River Plate, era um meio campo, e quando foi jogar no Argentino, virou o que virou por causa do que fez, principalmente na reta final dessa Libertadores que estamos falando no Meu Time de Botão. Era um jogador de bastante velocidade e foi, portanto, um dos destaques. O maior destaque a gente já explicou, já deu o apelido, e eu vou querer que o Matias fale um pouquinho desse que a gente vê como técnico, viu ao longo da vida como técnico, né? E era um grande jogador, Cláudio Borghi. Cláudio Borghi, né? Após a saída do Maradona, ele virou a grande referência técnica do time, jogava entre o meio e o ataque, jogador de muita presença dentro e fora da área também. Jogou de 81 a 87, quase o mesmo período que o Checho Batista. Eles, inclusive, são os 2 grandes nomes, né, dessa equipe, e acabou sendo vendido ao Milan por conta da atuação diante da Juventus de Turim, naquela época que o futebol italiano estava começando a abrir os olhos para o mercado internacional. Por isso mesmo que ele não teve muita sequência na equipe rossonera, porque tinha o Gullit e o Van Basten na concorrência. Lembrando que ainda não tinha a Lei Bosman, não era tão fácil assim um estrangeiro jogar em outra liga europeia. Então ele acabou sendo preterido do Milan e parou até no Flamengo, né? Chegou a jogar no Flamengo. Mas teve um outro grande momento jogando pelo Colo-Colo, no qual foi campeão da Libertadores também.
E virou técnico também. Virou técnico, né? Depois Colo-Colo, seleção chilena. Agora, o que é um Checho, Matias? Daí... Checho Batista, eu acho que é onomatopeia, assim, é mais o som, né? Perfeito, não vou mais te distrair, Matias. Terminando pelo menos a parte de dentro do Estrelão aqui dos destaques, eu vou destacar, Matias, o Pedro Pasculi, que foi um dos goleadores dessa equipe, um jogador oportunista, e foi o homem da grande área do Argentinos no bicampeonato nacional em 84 e 85. Ele seria fundamental na disputa da Libertadores, e só que uma proposta do Lecce da Itália impediu a sua permanência no time, e foi aí que o Borghi falou: deixa esse espaço comigo, deixa essa camisa comigo, o que a gente faria em dupla eu faço sozinho, e fez. Na Itália, Pasculi seguiu artilheiro, em 86 integrou a seleção argentina campeã na Copa do Mundo, ele era reserva daquele time. Reserva do Valdano, imagina, era Valdano, né? Valdano, Burrochaga e o que era o outro ali? Não vou lembrar o terceiro atacante, mas tinha um Maradona ali. Pasculi deixou sua marca no Mundial nas oitavas de final, quando fez o gol da vitória por 1-0 sobre o Uruguai. Um dos jogos que são pouco lembrados, né? Porque depois desse jogo vem aquele jogo com a Inglaterra, e talvez seja o maior jogo da história das Copas, mas esse Argentina 1, Uruguai 0 foi um jogo bastante pesado, né? Um jogo bem tenso, né? Foi um jogo bastante pesado, mas o Uruguai não vinha bem naquela ocasião, né? 86 foi uma Copa, assim como 90, foram Copas para serem esquecidas por essa geração tão talentosa do Uruguai, mas que não conseguiu mostrar com a camisa celeste o que eles vinham fazendo pelos clubes, né? Perfeito. Matias, pra gente fechar essa parte dos destaques de jogador a jogador, vou falar um pouquinho de Marcos Roberto Saporiti e José Yudica, os dois técnicos que foram campeões com argentinos, e uma dupla que soube lapidar bem a base deixada por Angel Labruna. Eles montaram o melhor Argentino Júnior de todos os tempos, afinal de contas, em conjunto, não dá para dissociar um trabalho do outro, já que foi um em sequência do outro, com força de ataque, eram times ofensivos, um futebol que, segundo os relatos, se mostrava bastante vistoso e de poucas faltas. O time de La Partenal acabou virando um exemplo de futebol show durante os 3 anos em que encantou ao menos o continente americano. Com o Saporiti, o argentino teve mais força ofensiva e volume de jogo, já com o Yudica, que veio depois, a zaga ganhou mais proteção. Alô Batista, né? Quando você tem um jogador muito bom, isso melhora. E o toque de bola acabou virando um requisito essencial para o controle das partidas. Esses foram os destaques nome a nome do Argentino Júnior. E essa trinca de treinadores me lembra aquele filme da Sessão da Tarde, 3 solteirões e um bebê, com o Steven Guttenberg, o Tom Selleck, o Argentino Júnior dos anos 80, então um filho de 3 pais. E você ressaltou aí essa questão do José Yudica, né, de preferir um jogo mais defensivo. Isso acho que tem muita explicação na carreira dele, principalmente que um grande outro momento que ele teve foi sendo campeão com o Quilmes, né, uma equipe ainda mais modesta que o Argentino Júnior. É verdade, sem dúvida nenhuma. Vamos para a parte final do programa Meu Time de Botão. Estes foram os destaques do Argentino. Unidos, vamos todos a alentar a los bravos bichos colorados de Argentinos Juniors Club. Adelante, muchachos. A gente não falou até agora, né, Matias? Acho que até por um gesto de gentileza com essa equipe do Argentino Júnior, mas vamos ter que falar agora no fim sobre o pecado, né? O pecado capital desse time do Argentino Júnior, que foi o Mundial Interclubes, pouco menos de 2 meses depois da conquista da América em Tóquio contra a Juventus. O que dizer desse jogo, Matias? Pecado, né? Mas aí também era um Davi Golias. Era um Davi Golias, né? Muito potencializado. E o Argentinos, ele fez até onde foi possível, mas não tinha como bater essa Juventus. Era uma Juventus que tinha Cirea, Cabrini, Bonini. Você vai falar, esses 3 nomes aí não me causam tanto impacto, mas aí eu te digo que tinha Platini,
Michael Laudrup era o time campeão da Liga dos Campeões da UEFA da temporada anterior, e o time estava mais descansado, né? O Argentino Júnior também estava numa temporada bastante desgastante. O técnico dessa Juve, Matias, era Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni, que lembra o cara já que é para falar de filme tosco, era o Leslie Nielsen, né? E o jogo foi em 8 de dezembro de 85, um jogaço realmente emocionante, e aí eu posso falar porque assisti essa partida, tem no YouTube. Eu não assisti ela completa, mas assisti bons trechos, e realmente um jogo de nível bastante alto, assim, um jogo de exigência competitiva muito alto, um jogo muito interessante. Se você quiser assistir, dá um pulinho no YouTube daqui a pouco e ouça. E assista, Matias. E essa que é considerada também por muitos especialistas, né, como a final do Mundial Interclubes, a mais disputada, né? Inclusive uma das poucas que chegou às penalidades, mas foi um equilíbrio de forças muito grande e um jogaço. Até a capa do El Gráfico estampou uma final inesquecível, né? Uma final inesquecível, e dentro o textos bonitos, né? A prensa argentina sempre prezou muito por textos caprichados, e um parágrafo diz assim: a Juventus ficou com o título, mas o argentino assombrou o mundo. O bicho superou a Juve em 2 pontos. O primeiro, por sempre ter buscado a partida e ter sido o principal protagonista. O segundo, por ter aberto o placar e obrigado a Juventus sempre a remontar, ou seja, a buscar o empate, a buscar a virada. É uma alegria, pois o Mundial tem 2 campeões. A Juventus, que levou a taça legitimamente, e o Argentinos, que perdeu desempenhando seu belo jogo. Existem derrotas que humilham e outras que honram. De acordo, Matias? Que eu digo o Santos de Neymar, né? É verdade. É verdade. Nós vamos emoldurar isso que foi falado aqui com a narração dos gols. O Argentino Júnior esteve na frente 2 vezes. Narração dos gols dos argentinos e do momento decisivo da disputa em pênaltis. Vamos a ver, le atacó el penal a Bru. Lo consuelan los jugadores italianos. Se va llorando el dinamarqués. Va a tirar Pavoni. Tacconi en el arco. Va a tirar el penal. El jugador Pavoni. Llegó la pelota, pierna derecha y atacó el arquero. Atacó el arquero, un bombazo. Y atacó el arquero Tacconi. Atacó el arquero, un bombazo de Pavoni, que ya estaba gritando el gol. Señoras y señores, a Pavoni y Batista le atacaron los penales. Se va a colocar la pelota. Define el arquero Vidalle. Si no ataca Vidalle, la Juventus es campeón del mundo. Primer equipo europeo que gana en Japón. Si no ataca Vidalle. Va a tirar Michel Platini. Atención. Llegó la pelota. ¡Gol! ¡Gol de la Juventus! Quedó afuera Argentino Junior por penales. Michel Platini, autor del último. 4-2 en penales. 6-4 marcador final. Señoras y señores, Brió, Holguín, Cabrini, Batista, Serena, López, Laudrup y Pavoni. De FIFA será para la Juventus, la Copa Comercial será para Argentinos Juniors. Se abrazan los jugadores de italianos, varios de ellos con la camiseta de Argentinos Juniors. Los argentinos con la camiseta de la Juve. É isso aí, Matias. Terminando mais um programa Meu Time de Botão. Eu voltei, nós voltamos. Meu Time de Botão está de volta, o Estrelão tá para quem quiser jogar. Bueno, e só queria falar, né, eu tinha prometido ao longo do programa que eu acompanhei o último título nacional do Argentinos, o Clausura de 2010, que foi comandado pelo Borghi na sua primeira passagem como treinador pelo Beach, depois de ter sido
multicampeão pelo Colo-Colo, tetracampeão chileno, uma marca muito difícil de ser repetida devido ao equilíbrio de forças do futebol de lá, mas era uma equipe muito mais aguerrida do que esse Argentinos dos anos 80, uma equipe muito mais que ganhou pela vontade. Tanto é que o destaque daquela equipe era a cabeça de área, né? O Mercier e o Ortigosa, que hoje atualmente foram campeões da Libertadores pelo São Lourenço. Então eles começaram o trabalho deles ali pela mão do Borghi, que conquistou o Clausura em 2010, e eu estive torcendo pela minha equipe argentina, o Chacarita, de visitante lá na Paternal, mas o resultado foi 2-1 para a equipe local. Sabe o que é isso, Matias? Isso as pessoas no Catar não sabem o que significa. Isso chama-se escola. O cara é centroavante do time, ele aprende com o técnico, ele vira técnico, ele ensina o jovem cresce, fala pro juvenil, ele vira adulto, vira veterano, vira técnico. Enfim, é uma escola que passa de geração para geração. Esse time do Argentinos Júnior em 86 ainda chegou a vencer a Copa Interamericana contra o Defensa Force de Trinidad e Tobago, uma espécie de recopa. Coisa bem... sem muita relevância, né? Porque enfrentou um time de Trinidad e Tobago. Salvo engano, os clubes brasileiros nunca jogaram essa competição. O calendário era tão apertado que o São Paulo, inclusive em 94, passou a bola para a Católica, que ganhou na Costa Rica. Olha só, certamente, viu? Não me vem nenhuma lembrança de um time brasileiro jogando essa competição. Mas no Museu da Conmebol tá lá, todos os títulos da Recopa Interamericana estão bem expostos. O mundo à parte do Museu da Conmebol, aliás, o mundo à parte da Conmebol, da própria Conmebol, luxuosa ali no meio de uma Assunção simples e modesta, e com certeza muito mais digna do que o que acontece. Eu também quis dar minha cacetada, Matias. Na Conmebol é de lei. Esse time do Argentino jogou a Libertadores de 86, já entrou na fase semifinal, que era um triangular, né? Só que acabou eliminada. O campeão foi o River Plate do Francesco. E a partir daí, o Borghi foi embora, trocou de técnico, e o Argentinos Júnior até hoje persegue um momento como aquele. Passou pela segunda divisão também, se tornou um ioiô, inclusive agora o Riquelme ajudou na volta do Argentinos Júnior à primeira divisão. Ele que foi formado pelo Argentinos Júnior, mas nunca tinha jogado profissionalmente. É verdade. Então o Riquelme deu essa contribuição agora no final da carreira, ele que anunciou sua aposentadoria. Então o Argentinos Júnior foi a primeira e a última camisa que ele vestiu, e o Argentinos Júnior está de volta à primeira divisão, mas não vejo ele jogando uma Libertadores tão proximamente. Lembrando que a última Libertadores que o Bicho jogou foi a de 2011, quando foi eliminado pelo Fluminense na própria Paternal, ainda na fase de grupos, e que deu uma gresca, né? com um escudeiro ali representando. Uma belíssima treta. Eu estava no Rio de Janeiro nesse dia, Matias. A festa da torcida do Fluminense foi muito legal. Eu saí para boteco depois do jogo e tava. Só que na Rede Globo estava passando Horizonte e Flamengo pela primeira fase da Copa do Brasil no Engenhão. Aí a gente entende quando o torcedor fica puto e xinga a TV nas arquibancadas. Mas isso é um assunto para um outro momento. O programa Time de Botão volta semana sim, semana não, portanto volta daqui 2 semanas, mas todos esses e os programas gravados na nossa primeira temporada, e a time brasileira dá com pau, hein? Tem de Santo André, Paulista de Jundiaí, de Lajeadense a Inter de Limeira, de São José a São Paulo, de Corinthians a Palmeiras, tem de tudo um pouquinho. Você dá uma olhada e tenta achar algum time que você lembra com carinho e ouça, tem uns papos bem bacanas. Maestro Matias, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite aí, Leandro, e precisando é só chamar. Chamaremos, precisaremos e voltaremos daqui 2 semanas. Um grande abraço, até lá.